Nós estamos na série For the World. Consegui falar, hein? Cadê os americanos para me corrigir? Foi bom, gente? Cadê os youth? Deu bom? Deu bom. For the World é uma palavra bem difícil de falar. Mas bonito, a gente acha bonito o nome. A gente põe o nome da série bem bonita. E a gente está falando, a gente está estudando sobre a igreja primitiva. A gente leu Atos 1:8 algumas vezes nas últimas semanas. E o texto de Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. A gente ouve muito, e a gente até cantou hoje sobre Samaria, mas eu não resisti, e a minha parte investigadora, eu fiquei escrevendo muitas páginas a respeito de Samaria. Depois, Antônio e Vini falaram para mim, não dá para dar aula de história hoje, ele só precisa dar um contexto. Mas eu achei tão interessante que eu escrevi muito, depois eu resumi. Então, se você quiser saber muitas coisas de Samaria, depois eu tenho um resumo grande para você. Estou brincando, mas o que a gente vai falar? Preciso te dar um contexto histórico, para você entender do que a gente está falando quando a gente fala de Samaria. A história de Samaria é um testemunho da complexidade das relações culturais e religiosas da história e do povo de Israel. Toda vez quando a gente pensa no povo de Deus e na história de Israel, a gente acha que é tudo plain. Porque na nossa cabeça, eu não sei de onde que a gente tirou a ideia de que a história de quem ama Deus é reta, é fina, é leve, não tem problema. Vocês não acham? Na nossa cabeça, em algum lugar, a gente acha que é assim. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus prova isso. Se você ler o Antigo Testamento inteiro, você vai ver isso. E a história do povo desse lugar chamado Samaria também mostra isso. Porque era muita cultura, muita religião, muita coisa intensa. O que acontece é que, para a gente ser bem rápido, depois de Salomão, o reino foi dividido em dois. Tinha o reino do sul, que a capital era Jerusalém. E o reino do norte, a capital era Samaria. Aí que está o povo todo, e a gente vai falar da história da Samaria. Quem já tinha ouvido falar de Samaria antes? Você sabia que a Samaria era a capital do reino do norte? Duvido. Eu também ficava na dúvida, qual que será? Samaria foi a capital de Israel por muito tempo. E ela foi destruída pelos assírios mais ou menos em 720 a.C. E o que eles fizeram? Eles não só destruíram a cidade, como eles tiraram todos os israelitas de lá, tiraram o povo de lá e trouxeram gente de outros lugares para ocupar aquela terra. O que acontece quando você mistura um monte de gente de um monte de cultura num lugar só? Dá bom? Não. Porque, um comia pão francês no café da manhã, o outro cuscuz, Um gostava de, cadê? Ela saiu daqui. Agora que eu ia usar, para a minha carioca aqui falar da bolacha do biscoito. Cada um era de um jeito, cada um fazia de um jeito, cada um vivia de uma forma. Era uma confusão. Cada um falava, não, meu jeito é melhor, mas eu sei falar assim. Eles tinham uma questão social, eles tinham questões, tradições religiosas, tradições sociais. Era uma bagunça aquilo. E ainda por cima, Samaria era vista como o oposto de Jerusalém. Porque em Jerusalém tinha uma dinastia instável, tinha cultos pagãos, tinha o templo de Deus, então era tudo certinho. E Samaria, do outro jeito, era uma bagunça. Entrava rei, saía rei, era instável, tinha um monte de culto pagão, tinha muitos problemas sociais. Essa era a realidade. Jerusalém era tudo certinho, estava tudo confortável, estava tudo. E Samaria era uma confusão, era um melting pot. Sabe aquela coisa de cada um gosta de uma coisa, cada um faz de um jeito, fala de um jeito, crê de um jeito. Quando a gente entende isso, a gente entende que as diferenças entre os samaritanos e os judeus eram profundas. E refletia a separação religiosa, cultural e social. O que acontece? Eles tinham raízes comuns na história de Israel, mas eles tinham divergências, principalmente numa determinada coisa. E essa coisa é uma coisa que pega na gente também. Eles tinham um problema no lugar da adoração. Por quê? Porque os judeus acreditavam
aqui, nós adoramos no templo. O templo físico, Jerusalém tem um templo, né? Todo mundo sabe que Jerusalém tem o templo, tem lá ainda. E aqui que adora. Então, eu vou no templo, eu adoro a Deus no templo. Os samaritanos, sabe o que acontece? Na região de Samaria tinha um monte chamado Gerizim. E no monte de Gerizim tinha um templo. Então, onde é que os samaritanos adoravam? Em Gerizim. Aí, o que acontece? Espera aí, o bom sou eu, né? Porque eu vou no templo de Deus em Jerusalém. Vocês não, vocês nem sabem adorar. Vocês nem sabem onde adorar. Já aconteceu com você? Aquele irmãozinho que tem percepções teológicas diferentes da sua. Menino, eu sou... O que eu sou mesmo? Nem sei o outro. Calvinista, até esqueci. Tanta importância que eu dou para isso. Eu não vou falar com ele porque ele crê nas línguas estranhas, o outro não crê. Porque aqui nesse lugar é o que está bom, esse aqui não gosta, esse aqui é muito barulhento para mim. Eu acho que aqui que eu tenho que adorar desse jeito, do jeito certinho, porque eu tenho que pôr aquela roupa, e se eu não tiver com aquela roupa, daquela forma, não vale. Mas esse aqui não, isso aqui não é. Aqueles ali são tudo religiosos. Qual que é o problema? Eles tinham uma grande diferença no lugar da adoração. Tanto é que a música que a gente cantou fala disso. Jesus... Então, vocês estão imaginando, vocês estão entendendo a diferença? Cara, eu não lido com aquele. Aquele lá vai naquela igreja X, estranha. Cara, nem tem... A luz fica acesa no culto. Aquele povo lá de luz acesa, eu não vou lidar. É música chata. Não vou lá. Quando Jesus fala para os discípulos, é necessário passar por Samaria, dá um bug na cabeça deles. Não dá. Samaria, Jesus, a gente não passa lá. A gente não combina com esse povo. Nós passarmos por ali, eles nem sabem onde adora direito. Eles nem sabem adorar no lugar certo. Sim ou não? Está entendendo o que está acontecendo? Quando Jesus fala, é necessário passar por Samaria, Jesus está falando assim, eu não estou importando com essas diferenças de vocês, não. Isso é problema de vocês. Eu vou passar por lá. Porque tem alguém que precisa de mim. Jesus quebra esse conceito, esse princípio, dá um nó na cabeça dos discípulos. E por quê? Porque eles eram muito diferentes. Então, entende que isso está acontecendo tudo aqui na história e, de repente, a gente conhece a história, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Jesus dá uma instrução muito clara e fala para eles, agora vocês receberão poder. Para fazer o quê? Para serem testemunhas. Yes! Em Jerusalém. Fácil. Cara, está aqui, é o meu pedaço. A gente falou isso semana passada, na semana retrasada. Em Jerusalém, para ser testemunha, fácil. Qual que é o DNA da minha igreja? Missão, mas cuidado. Lembram disso? Jerusalém, a primeira igreja que a gente estudou. Missão e cuidado, está fácil. Eu conheço aqui, no meu quadradinho, não preciso fazer esforço. Então, beleza, vamos ser testemunha. Em Judeia é assim. Ontem a gente teve reunião de planejamento, Ulisses e Anne contaram, e a gente tem um ministério na igreja que chama o Ministério da Figurinha. E ele é o mais ativo dentro do grupo dos pastores, inclusive, e dos coordenadores de ministério. E, de repente, eu estava dando uma explicação, contando uma história, e eu falei assim, cada um foca no seu. Eu virei figurinha ontem, a minha cara, escrito foca no seu. Porque o que a gente aprendeu semana passada é que a igreja da Judéia é tipo foca no seu. Se você viver uma vida íntegra com o Senhor, se você viver de verdade, na segunda-feira você fizer bom negócio, você pagar suas contas, você tratar bem o vizinho, se você for cheio do Espírito Santo, se você fizer, respeitar o outro, se você cumprir os mandamentos, cara, vai dar bom. Então, se você focar na sua vida com Deus, Judéia está aqui, está fácil. Demanda uma responsabilidade, eu não posso passar para o outro, mas se eu focar e fizer o que eu fui chamado para fazer, em Jerusalém, na Judéia, eu já alcancei, que é o meu vizinho. Lembra que o Vini falou semana passada? Inclusive, é a mesa com Jesus, a amiga e a amiga da amiga. É a Judéia. Chamei aqui, gente, que eu ando, que eu converso e tal. Agora, quando Jesus, eu fico imaginando a cara deles, quando ele fala, vocês receberão poder para ser testemunhas em Samaria. Aí fala, Samaria não, calma. Calma, Jesus, se você está empolgado. Calma, Jesus, menos. Menos, Jesus. Menos, Jesus. Não dá.
Samaria não dá. Samaria não dá porque eles são muito diferentes de mim. Como é que eu vou ter uma conversa com essa pessoa? E quando eu estava estudando, eu lembrei de uma experiência que eu tive ontem. Ontem nós fomos fazer um casamento de um casal aqui da igreja. E era uma cerimônia bem pequena na casa deles. Uma delícia. E quando eu estava lá, ela me apresentou uma amiga de 20 anos, que trabalha com ela no mercado corporativo. Uma mulher interessantíssima. E eu comecei a conversar com a mulher. E aí, daqui a pouco, a mulher começa a falar para mim. Ela é americana, filha de colombianos. E aí, uma história muito interessante. Eu comecei a conversar, daqui a pouco ela fala assim... de que mês você nasceu? Aí eu falei, outubro. Aí ela falou assim, começo ou final? Aí eu falei, 22. Ela falou, você já é... Ixi, eu esqueci. Sagitário, acho que é. Eu falei, não, sou Libra. Ela falou, eu sabia, mas você tem uma estrela maior. Gente, a hora que eu estava tendo aquela conversa com a mulher, eu ficava pensando, meu Deus, se um irmão da igreja me vê tendo a conversa do meu signo com a moça, vou falar, eu sabia que essa pastora aí esquece. Sabia que tinha uma coisa errada. Gente, aposta look do dia. É óbvio que ela acredita em signo, né? Fiquei me imaginando as pessoas me vendo tendo essa conversa. Entendeu? Aí, eu falei assim, bom, vamos lá. Tem que continuar, porque eu preciso conectar com a minha moça aqui. Aí, ela falou assim, mas você não tem muita característica, você deve ter uma estrela maior. Aí, sei lá, ascendente, transcendente, lá o que ela achou. Se eu sentasse ali, ela batia o meu mapa astral. Quando ela falou uma estrela maior, eu falei, você tem razão. Isso chama o meu chamado. Deus me chamou, Ele me deu características que não tem nada a ver do dia que eu nasci, mas que são maior para cumprir o que eu tenho que fazer, só porque Ele me chamou para assim. Ela ficou, yeah, that's right. E eu falei, yeah, achou que ia me pegar. Mas não me pegou. Porque se você quer chamar a minha estrela maior, querido, estrela maior, chame. A minha estrela maior é o meu chamado em Cristo, que faz que eu não seja o que eu nasci para ser, do que as pessoas acham que eu tinha que ser. Você entendeu? Mas na hora eu falei, meu Deus, imagina a senhora me imagina. 25 anos atrás, tendo uma conversa do signo, lá na Assembleia de Deus, irmã. Tinha sido, bom, deixa para isso, é outra história. O que aconteceu? Era difícil chegar em Samaria, era muito diferente chegar em Samaria. E aí, a gente precisa continuar lendo. Por quê? Porque o primeiro texto que a gente vai ler é o texto de Atos 6. Nós vamos caminhar um pouquinho. Eu quero convidar você para ir comigo em Atos 6. Para você entender um pouco dos meus pontos que eu quero chegar, a gente vai precisar ler a história de Estevão. O que está acontecendo em Atos 6? O número de discípulos... Eu vou deixar o texto aberto, e aí depois eu só vou lendo, mas deixa a sua Bíblia aberta em Atos 6. A igreja começou a crescer, o número de discípulos crescendo. O que aconteceu? Eles começaram a perceber que as viúvas não estavam sendo cuidadas. Está ficando, gente, porque não tem jeito. Você não consegue fazer tudo, concorda? Você não consegue pregar aqui, estar lá na porta, atender a pessoa. Não dá. Então, um tinha que fazer uma coisa, outro tinha que fazer outra. O que eles falam? Falam, desse jeito não vai, a gente está deixando o cuidado. Lembra da missão? Missão e cuidado. A missão estava sendo feita, mas o cuidado estava perdendo. Aí eles falaram assim, não, olha, vamos fazer assim? Igreja primitiva, vamos separar 7 homens. 7 homens bons. Homens corretos, homens piedosos. Peguei a palavra do Kleber aqui, duvidamente, são homens piedosos. Os homens de Deus mesmo. E vamos chamar esses homens para eles fazerem o cuidado. O primeiro homem dessa lista é o Estevão. Já ouviu falar de Estevão? Estevão, o primeiro homem da lista para cuidado. Estevão começa a cuidar das pessoas. E o texto fala assim, irmãos, versículo 3 e 5, de 3 a 5 de Atos 6. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E aí ele foi escolhido. Quando a gente continua lendo, o versículo 8, diz assim, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus,
realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Isso aqui me chamou muita atenção, porque não eram os apóstolos que estavam fazendo sinais e maravilhas, era quem cuidava. A gente acha que o sinal e maravilha só é feito por aqueles que você considera, de alguma forma, uau, o cara é o apóstolo. Mas era o cara que estava cuidando, porque ele estava no meio do povo. E no meio do povo aconteciam milagres. No meio do povo aconteciam coisas maravilhosas. Ele era um homem de fé, de bom testemunho. E Estevão estava dando um baita exemplo de ser crente. Mas olha o que acontece. Os membros da sinagoga, os caras do sinédrio, que eram os caras que viam se a lei estava certa, se o cara estava fazendo correto, começam a se irritar, começam a ter oposição. E eles começaram a discutir com Estevão. Eles não podiam resistir, o texto bíblico fala assim, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Não estava dando para aguentar ele ali. Ele era dos caras que iam ajudar a servir as mesas, mas você está fazendo demais, moço. Está fazendo demais. Muito milagre acontecendo, a gente não está gostando. Então, ele é chamado para dar explicação e ele faz um discurso top. Depois você vai lá ler, você tem que ler. Porque no discurso ele vai falando de toda a história de Israel. Aí ele fala de José, ele fala de Moisés, e ele fala como aqueles que apontavam para o justo, para Cristo, tinham sido rejeitados. Ele fala uma vez, ele fala outra vez, ele fala outra vez, e daí ele termina o discurso com uma frase leve, assim. Ele está falando para os religiosos. By the way, ele não está tendo problema com quem não é crente, tá, gente? Ele não estava tendo problema com os gentios, nem com os samaritanos. O samaritano nem está aqui ainda. O problema dele era com os religiosos. E ele termina assim o discurso. Versículo... Atos 7, a gente já está no 7, versículo 51. E ele termina assim. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês não receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E aí deu ruim. O texto diz assim, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aí foi demais. Aí você está de brincadeira, que agora você vai ver Deus, você vai ver o Jesus sentado à direita, você passou dos limites. Quando ele falou isso, eles taparam os ouvidos. O texto diz, gente, a Bíblia está escrito isso. E dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Fez tudo certo. Um homem de Deus, um homem de bom testemunho, considerado. Aí, se você deixar sua carne gritar, você vai falar assim, que injusto, que absurdo. Eu plantei bênção, eu plantei na casa do Senhor, eu estava servindo as pobres viúvas que não tinham quem cuidasse. Eu fiz a minha parte, agora eu vou ser apedrejado e morto. A teologia da prosperidade gritando aí no seu ouvido. Porque em algum momento na história da igreja inventaram uma coisa muito ruim. Que é que vai dar tudo certo para aqueles que amam o Senhor. Vai dar tudo certo de acordo com o nosso Senhor. Aquele homem foi apedrejado, morto. Pá, acabou para ele. Deu ruim. Morreu
Morreu de acordo com o humano, porque aqueles que estão em Cristo, a morte é ganho. Mas ele morreu. E não só morreu, como esse posicionamento correto diante de Deus, diante do povo, defendendo a Cristo, um homem sério, causou uma situação bem complicada. O texto diz assim: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. As dificuldades do caminho vão nos levar a lugares necessários, mas muitas vezes não desejados. Foi difícil. Era difícil para Estevão. O posicionamento de Estevão não só causou a morte dele, mas causou a perseguição contra a igreja. Quantas vezes coisas difíceis acontecem na nossa vida e a gente não queria que acontecesse? Sim ou não? Só que por causa daquela situação, o Senhor está levando você a cumprir o propósito dele. É difícil. A situação era difícil, era perseguição, gente. Mas Deus tinha chamado aquele povo, Ele tinha dado uma instrução: receberão poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, e agora vai ter que ir para Samaria. Vai ter que ir para Samaria, vai sair do quentinho. E eu escrevi aqui, ó, the struggle is real. É difícil. É punk. É complicado. É ou não é? Ser movido pelo Senhor e assentar novos lugares, entrar numa nova mesa, se posicionar na festa que você foi convidado, conversar com a moça falando do signo, evangelizar os seus amigos que são intelectuais, ou aquele que tem mais dinheiro que você, ou que tem, qual que é a sua dificuldade? É difícil. É difícil. Tinha perseguição, tinha morte, tinha devastação, tinha dispersão. Só que esse movimento, ele era feito pelo próprio Deus. Não parecia ali. Eu fico imaginando ali na hora, falando, não, você está brincando, a gente está fazendo bom. Ou a gente está fazendo certo. Por que está dando errado? Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E o texto continua e fala assim, naquela ocasião, Atos 8, de 2 a 4, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da... Não, de novo. Da Judéia e da... Mas a Samaria é fácil andar? O que eu estou fazendo na Samaria? Mas eu nem gosto desse povo. Eles são barulhentos. Eles falam uma língua que eu não conheço. Eles têm deuses que eu não conheço. Eles acreditam nos cristais que eu não acredito. Eles fazem aquela coisa... Ó, o texto fala. Eles foram dispersos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentavam a sua morte. O cara era bom. Só que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Os que tinham sido dispersos faziam o quê? Não ouvi. Os que haviam sido dispersos, a palavra por onde quer que fossem. Valeu a pena. Eles foram empurrados do lugar confortável. Eles foram arrancados. Era bom, não, mas na Jerusalém tá bom. A gente canta a música que eu gosto.
Eu tenho os meus irmãos que eu gosto, a minha irmã... Gente, olha isso, vê se eu não sou querida. Eu fui ontem numa festa, achei uma irmã com vestido. Falei para ela, adorei seu vestido, me manda o link. Deusinha tá com o mesmo vestido hoje. Acho que eu vou pedir para elas. Duas tem que dar presente, né? Pensa assim, que você tem a irmã que veste igual a roupa que você quer vestir. É tão bom. A Anne, a gente está matching hoje. Pensa se eu não estou me achando. Pastoras estilosíssimas. Vocês não têm essa igreja, gente? É fácil andar na Jerusalém. A Judeia também está fácil, querida. Minha vizinha é mais ou menos a mesma vibe. No meu trabalho, tem os irmãos até que jogam beach tênis. Cadê minhas irmãs que jogam beach tênis? Tem as que tem que trabalhar e pauleira e tem que deixar as crianças na escola, igual eu já deixei muito. Gente, minhas filhas estão graduando na próxima semana. Pausa. Quem já teve que trabalhar muito? Eu já trabalhei de deixar as crianças às 7 da manhã até às 5 da tarde. Você encontra a sua irmã, é fácil lidar com essa, não é? Aquela que está fazendo igual você, que tem o mesmo estilo, só que o Espírito Santo deixa, te empurra. Fala, agora você vai para Samaria, mas não gosta da Samaria. Não gosto da música da Samaria, eu não entendo o que eles falam na Samaria. Quem que é a sua Samaria? Às vezes é o americano. Ah, mas americano é muito seco. Americano é muito frio. Maybe é a sua Samaria. Ah, mas hispano é muito barulhento. Eu só quero ficar no meu quentinho. O Senhor vai empurrando, vai empurrando. E eu vou contar para vocês porque tem hora que a diferença é evidente. Mas tem hora que você nem sabe o quão evidente vai ser. Quando, em 2007, nós fomos enviados para a Espanha como missionários. E nós éramos um casal jovem, a gente já estava servindo, tá? A nossa Jerusalém estava de boa. A Judéia também, a gente pastoreava. Estava cuidando de gente na igreja crescendo, coisa linda de Jesus. De repente, a perseguição não tinha cara de perseguição, mas tinha um incômodo no coração do Antônio e começou a falar, não pode ser isso, a vida não é só isso, aqui não é meu lugar. E aí, né, vamos, o Senhor fala com ele, e aí nós vamos para onde? Para a Espanha. Nós éramos um casal bem jovem, 25 anos eu tinha, ele tinha 29. A Júlia tinha 5 para 6, o Alberto tinha 3, eu estava grávida de 6 meses. Chega na Samaria. Samaria chama La Línea de la Concepción. Gente, é o fundo do fundo do fundo da Espanha. Se você olhar no mapa, você vai ver. Do lado do Estreito de Gibraltar. Você lembra? Você estudou em algum momento o Estreito de... O Rodney estudou. Que bom. Estreito de Gibraltar. 14 quilômetros a barco da África. Chegamos lá, voltei neném, não entendia nem o médico, gente. 6 meses. Não entendi o que o médico fazia. Sabe onde a Luísa nasceu? No paritório. Que chique. Chegamos lá. Falaram, olha, a gente foi como missionários, a igreja espanhola nos abraçou, a primeira coisa, vamos fazer um churrasco. Quando a gente chega no churrasco, tinha peixe, panceta e hambúrguer. E o que mais que tinha? Orelha de quê? De porco. Não gosto dessa comida. Mas ok, né? A gente come. Aí, beleza, você é missionário quando é convidado para jantar, gente, missionário fala o quê? Sim, óbvio. Até porque na Espanha eles falam te invito. Então, quando eu te invito, ele está convidando, ele vai pagar. Quem paga a conta escolhe a comida, right? Então, nós fomos no Bar Salas. O Bar Salas fica em La Línea. E era um restaurante bom do lugar. E aí a gente chegou, a gente nem falava espanhol, a gente não entendia. Só que a gente chega no Bar Salas e qual que é a comida do restaurante? Frutos do mar. Como bons paulistanos, tudo que eu comia de peixe era cação. Eu não comia mais nada. Nada. Nada que nada. Só o cação. Sabe o que veio? Porque a gente muito educado, missionário, alguém está pagando a comida, meu irmão. Quando vinham umas lulinhas desse tamanho, que com o olho, você tirava o olho e comia inteira. Chocos. Gente, eu olhava para o Antônio, e a gente fazia assim, sim, claro. E dali choco. E o peixe que você não sabe o que tem. E o outro camarão que você não sabia. Hoje, pela glória de Deus, a gente ama tudo. Então, quiser agradar, chama para comer frutos do mar. Porque essa é uma coisa que a gente aprendeu. A Júlia, que tinha quase 6 anos, a gente falava assim, come, linda, come. Mas eu não gosto, mas come. A batatinha, você nem está com fome.
A minha Samaria, a nossa Samaria naquele momento, tinha gosto de comida que a gente não gostava, de idioma que a gente não entendia, e ainda por cima, dentro da igreja, aí ainda aconteceu outra coisa. Aqui, ligaram para o Antônio e falaram assim, primeiro a gente ia ter um tempo para se adaptar. Aí, na, sei lá, segunda semana, terceira semana, ligaram para o Antônio e falaram assim, pastor Antônio, tem uma pessoa doente que você precisa orar, um cigano. Então ele falou, claro, vamos orar pelos doentes. Levou o irmão para orar por ele, para traduzir. Chega lá, o doente era bem endemoniado. Então, você orar pelo demônio em espanhol, irmão, é outro nível. Orou em espanhol pelo demoniado. Beleza, acabou. Eles acharam que ele foi bem. Na outra semana falaram, tem uma congregação em Miraflores. A igreja cigana. Né, deu? E viramos os pastores da igreja cigana. Aí você chega, as irmãs estão assim. Porque a Del está de vermelho, e a irmãzinha lá usava vermelho também. Então, cheguei no grupo de mulheres assim, elas na porta da igreja, uma vestida de vermelho, só que era a roupa vermelha, o sapato vermelho, o brinco vermelho, a bolsa vermelha, a pulseira vermelha, tudo vermelho. A outra de amarelo. Tá amarela, 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 outra de roxo, 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 roxo. Eu falava, nossa, tá ótimo. Aí, daqui a outra chega para outra e fala assim, você fica, te quedas horrible em amarillo. E eu falei, meu Deus. Você fica horrorosa de amarelo. Como que uma pessoa fala para outra isso? Aí ela falou assim, pero não me importa. Me custa. Eu falei, nossa, gente. Olha, tem como fazer. Não se ofendeu. Beleza. Entra pro culto. Quando a gente entra pro culto, eles começam a cantar em quê? Flamenco. Entre em mi casa, haz lo que quieras. E quando vengas, la encuentres bella, entre mi casa. Eu queria achar esse vídeo, sumiu do YouTube. E eu já estive no YouTube cantando flamenco, gente. Eu não conseguia acompanhar o ritmo, porque é um diferente. Aprendi a cantar. Porque a Samaria tem coisas do quê? Tem cara de coisa diferente, de jeito diferente, de comida diferente, de roupa diferente, mas ele chamou para a gente ir para lá. Eu me passei agora no horário desse aqui, gente. Também que eu cuido das 6, o das 4 eu respeitei. Era difícil. Era tão difícil chegar lá, que os discípulos até sabiam, porque Jesus tinha mandado em Lucas eles passarem por lá, eles já tinham tentado uma aproximação com os samaritanos, e sabe o que aconteceu? Eles foram desprezados e eles pediram, falaram assim, Senhor, eles não querem te receber. Quer que caia fogo do céu? Quer dizer, estava ruim para eles. E eles falaram assim, a gente não quer ir lá. Só que tem uma coisa, gente. É fácil falar de Jesus onde a gente é aceito. É fácil falar de Jesus no MENAP. Nos homens que escolheram sair no fim do dia de trabalho, ir para uma cafeteria e falar de Jesus. É fácil falar para aqueles que já escolheram sair de casa e vir à igreja. Isso é fácil falar de Jesus. Só que enquanto as nossas diferenças nos distanciam, a missão de Jesus nos aproxima. Nós fomos chamados para ir a Samaria. Obrigado, então, prestando atenção. É desafiador lidar e convencer e conviver com gente de outras culturas, gente que não fala de Jesus, com a irmãzinha do cristal e do signo. Só que o Senhor me chamou para ir aí. O Senhor te chamou para ir. Qual que é o nome da sua Samaria? A sua Samaria tem gosto do quê? Tem cheiro do quê? As diferenças nos afastam, mas a missão de Jesus nos conecta. O texto continua em Atos 8, de 5 a 8, e diz assim, Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e os sinais milagrosos que ele realizava, ele deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe prega em Samaria. Ele prega em Samaria
E tem gente que é curada, tem gente que é liberta, tem gente que é salva. E tem alegria naquela cidade. Filipe prega e até o Simão, eu coloquei aqui que era o influencer religioso, feiticeiro religioso. Porque o Simão era famosinho por dar solução para as pessoas. Ele queria gente em volta, ele mantinha as pessoas em volta e falava, eu tenho a solução dos seus problemas, eu tenho a solução dos problemas. Esse homem se converte, depois ele dá um ruim, aprende uma lição. Começa a mudar muita coisa naquela cidade. Começa a haver cura, libertação, salvação, alegria. E os apóstolos começam a ouvir lá em Jerusalém e falam, o que está acontecendo lá em Samaria? O que está acontecendo lá em Samaria? Tem alguma coisa acontecendo em Samaria. Vamos lá ver. E quando eles chegam lá, eles começam a impor as mãos sobre as pessoas. E aqueles que conheciam e que ouviram a palavra e tinham sido intelectualmente preenchidos com aquilo, batizados, falando, eu quero esse Jesus. Naquele momento eles são cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, sabe para quê? Porque naquele momento, quando eles recebem o Espírito Santo, existe comunhão entre gente de cultura diferente. A partir daquele momento que o Espírito Santo desce sobre eles, não tinha mais o nome da igreja que ia. Não tinha mais o Monte Gerizim ou o templo em Jerusalém. Não tinha mais o tipo de comida, o tipo de idioma. Não era sobre isso mais. Não tinha classe social, não tinha problema político. Porque quando o Espírito desceu sobre eles, eles eram agora parte do corpo de Cristo. As diferenças acabaram, porque a missão de Jesus conectou. O Espírito Santo desceu. A perseguição foi real, mas a perseguição não parou a igreja. O struggle era real, mas a devastação, a dispersão não parou a igreja do Senhor. Pelo contrário, eles foram empurrados, mesmo sendo criticados, mesmo sendo falado, vocês estão fazendo o quê? Eu estava lendo essa história e pensando e orando hoje de manhã. E o Senhor me lembrou do dia que nós saímos da Espanha, depois de quase 6 anos lá. O Senhor sinalizou para a gente que nós viríamos para os Estados Unidos. Foi punk. Foi difícil. Porque aquela Samaria tinha virado a minha Judéia. Tinha virado o meu Jerusalém. Quem já ouviu aqui eu falar que meu coração é espanhol? Sou espanhola de coração, isso aqui é meu lugar. Agora eu já amo essas pessoas, eu já até como choclo. Agora eu sei cantar flamenco, eu amo a cultura espanhola. Esse é meu Jerusalém, isso já é minha Judéia, isso aqui já é natural para mim. Só que naquele momento o Senhor falou assim, vai haver outro movimento. A dificuldade, a perseguição, ela não tinha cara de perseguição de igreja. Ninguém ia me matar por seguir a Jesus. Mas sabe o que ela tinha para mim? Emoções não curadas. Para mim, ser arrancada da Espanha, doía demais. E doeu demais. Porque eu era daquele lugar, eu não queria ir para Samaria, eu nem conhecia. Eu falava para o Antônio, o que nós vamos fazer em Orlando? Tem igreja em tudo quanto é lugar, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer em Orlando? Imagina, gente, nós saímos de uma igreja tradicional, que fala assim, os nossos missionários vão para Orlando. Vamos fazer igreja para o Mickey. A perseguição tinha nome de crítica. A perseguição tinha cheiro de, não acredito no chamado de vocês. Qual que é o nome da sua perseguição? Onde é e qual que é o lugar que você está sendo empurrado?
e que está doendo, e que está devastando, e que está te empurrando. E o Senhor falou assim: sua Samaria aqui? Chama Orlando. Eu não queria vir para cá. Eu falava que eu não tinha o que fazer. Mas a gente não faz só o que a gente quer. A gente obedece. E quando a gente obedece, o Senhor começa a colocar na gente um amor e uma convicção que se a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente vai pregar onde Ele mandar. E a gente começa a ver história de cura, de libertação. E é uma história, e é outra história, e é outra história. E são histórias de vidas novas, histórias de cura de quem não acreditava mais na igreja. É história de cura de quem nunca acreditou na igreja. E o Senhor começou a falar para mim: você entendeu que nunca foi sobre você? Mas era sobre estar cheio do Espírito Santo e me obedecer. O Senhor começou a mostrar para a gente que tinham histórias de gente que não queria ser pastor e estão nadando de braçada, fazendo o que o Senhor chamou para fazer. Que nunca foi sobrenome. Porque o Senhor tinha a tua história e de alguma forma Ele deixou que a nossa história conectada com a tua história desse glória para Ele. Obedecer não é fácil. Chegar a Samaria é difícil. Mas gera cura, liberdade e alegria. Chegar a Samaria é difícil. Requer, sabe o que? Fé. Obediência. Requer ousadia. Vão te chamar de louco. E você fala: quem me chamou me garante. Nunca foi sobre pessoas, mas era sobre a glória dele. Nunca foi sobre o meu chamado, o que Deus ia fazer através de mim, mas foi para gerar cura, salvação, libertação e alegria. Porque quando a gente entende que é sobre a presença do Espírito, a gente olha para histórias e tem alegria. A gente vê a história da fidelidade do Senhor sobre a família, sobre a esposa, sobre o marido, sobre as filhas e sobre os filhos dos nossos filhos. Qual é o nome da sua Samaria? Às vezes a gente acha que você fala: não, talvez a minha Samaria já foi. Érica, você já está em Orlando. Só que tem uma hora que a tua Samaria já virou Judeia. E aí o Senhor fala: tem outra Samaria para você. Qual que é a sua Samaria? A minha tem cara de frio. Tem cara de pouca luz. Tem cara de um idioma que eu não conheço. 3. Os 3 que eu não conheço. Eu falo 3, gente. Aí não fala nenhum dos 3. Mas tem cara de um lugar que, cheios do Espírito Santo, nós vamos chegar. E onde havia tristeza não vai ter mais. Porque não é algo que nós produzimos, é a presença do próprio Espírito de Deus. O lugar que o Senhor tem te chamado para ir, talvez seja a mesa do lado do teu amigo do trabalho, que você não tem coragem. Seja um novo negócio. Seja o seu vizinho de outra nacionalidade. Seja o seu amigo da faculdade, que você não tem coragem de contar a sua história do que Jesus fez na sua vida. Eu quero dizer para você que se nós formos cheios do Espírito Santo, não vai ser perseguição, nem devastação, nem nada ruim que vai parar a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para dizer sim para Jesus. Receba o convite do Senhor para fazer parte da história dele. A história de redenção que é dele. Cada um no seu lugar. Tem gente que vai ser apóstolo que vai para outro lugar. Tem gente que é extremo e vai sofrer aqui. Tem gente que tem que cuidar da mesa. Tem outro que tem que fazer outra coisa.
Mas eu e você fomos chamados para ir a Samaria. Uma missão desafiadora. Só que traz cura, liberdade e alegria para mim e para outros.